Fala galera, mais um chegando junto e a gente está aqui hoje de volta à Praça da Sé, esse lugar incrível e lindo aqui no final da Rua da Misericórdia para conhecer a Igreja e o Museu da Misericórdia, uma instituição que pertence à Santa Casa de Misericórdia, que veio junto com Tomé de Souza para cá para o Brasil para poder cuidar dos inválidos, dos enfermos. Era o primeiro hospital, vamos dizer assim, que cuidava dos doentes aqui no Brasil. Então a gente vai entrar para poder conhecer essa história e você vai com a gente. Vamos lá? Chegando junto! A gente vai entrar aqui no museu agora para poder conhecer a Santa Casa por dentro. E logo aqui na entrada a gente tem o claustro aqui, que isso aqui era um antigo hospital. Então os doentes faziam passeios aqui, vinham tomar um ar, tomar um solzinho. Uma arquitetura belíssima também, com as varandinhas aqui em cima. E essa aqui é a Estátua da Caridade, né? A caridade é um conceito como república, como justiça, representada aqui na forma de uma mulher, com as crianças ao lado, que é um dos princípios aqui da Santa Casa. E aqui a gente vai para um espaço aqui, que foi o espaço mais bonito aqui que eu encontrei na Santa Casa. Achei super lindo aqui, que chama loggia. Loggia é uma palavra italiana para representar esse espaço aqui, que é meio que uma varanda coberta. E o interessante daqui, o bonito daqui, é que esse espaço é a razão pela qual esse prédio da Santa Casa foi tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN. Porque ele tem uma técnica de mármore que fez essa decoração das escadas, das paredes, que são mármores coloridos, diferentes mármores coloridos, recortados e as pedras encaixadas umas nas outras. Aqui a gente pode ver no detalhe como é essa técnica. Eles propositadamente recortaram aqui esse pedaço de mármore para a gente ver que um mármore aqui escuro tem um mármore branco e outro mármore colorido aqui, cada um recortado, encaixado minuciosamente para poder fazer essa decoração daqui. Realmente um trabalho belíssimo. E se você queria uma razão para visitar a Santa Casa, você acabou de encontrar uma, porque esse local aqui é o único local da América Latina que usa essa técnica. Deve ter dado um trabalho enorme, mas o resultado realmente ficou belíssimo. Então, uma escadaria e algumas paredes fizeram esse prédio aqui já ter uma importância histórica fundamental para você vir aqui conhecer. Não tem desculpa, por favor, compareçam à Santa Casa. E aqui a gente está entrando no Salão Nobre da Santa Casa. Aqui que é a Irmandade da Santa Casa, que até hoje existe, não é? Tem um provedor, que é a função principal da Irmandade, os benfeitores. O provedor sentava lá na cabeceira, os benfeitores sentavam aqui ao redor. Então era aqui que a Irmandade se reunia frequentemente para determinar as realizações, os afazeres da Santa Casa. E aqui a gente tem uma coisa especial, que é essa cadeira daqui, uma cadeira feita especialmente para Dom Pedro II, quando ele visitou Salvador em 1859, ficou hospedado aqui no Palácio do Rio Branco, e construíram essa cadeira daqui, fizeram essa cadeira só para Dom Pedro sentar. Então teve uma reunião aqui da Irmandade, ele sentou-se aqui nessa cadeira especial, e toda vez que tem uma reunião da Irmandade, que as pessoas sentam aqui, provedor e benfeitores, essa cadeira é retirada, porque só quem pode sentar nessa cadeira é Dom Pedro II. Eu mesmo meti a mão aqui nela, tomei uma bronca, não pode nem tocar. Se você vier aqui, passe longe da cadeira, só faça olhar. Uma coisa interessante que tem aqui no acervo da Santa Casa é essa escrivaninha aqui, essa simples escrivaninha, que pertenceu a Rui Barbosa. Rui Barbosa, político, diplomata, um dos homens mais influentes do seu tempo, foi funcionário da Santa Casa. E aqui tem uma carta, inclusive uma cópia da carta original dele, está o texto transcrito aqui, em que ele pedia exoneração para poder cuidar da vida dele como advogado, estava ficando incompatível aqui e ele pediu dispensa aqui da Santa Casa. Esse grande salão aqui era a antiga enfermaria do hospital. E essa peça daqui é uma peça que vocês vão ver que tem uma história bem triste por um lado, mas bem interessante por outro. Rodas como essa daqui eram colocadas em diversos locais, existiam também igrejas e santas casas parecidas com essa daqui. E aqui, isso é uma réplica, tinha uma roda como essa daqui na porta, que eram usadas para colocar os bebês órfãos. Pessoas que não tinham condições de criar seus filhos, ou eram filhos bastardos, filhos de escravos, alforriados ou não, de padres, filhos de freiras, eram colocados em rodas como essa. Aqui o bebê ficava, aqui colocava algum pertence do bebê, e
girava-se para dentro e o bebê depois era recolhido pela Santa Casa e passava a ser um órfão aqui cuidado pela Santa Casa. A pessoa tocava esse sino aqui para avisar que tinha um bebê e aí capava o gato. Nesse salão aqui a gente tem também uma coleção de objetos de medicina, aqui diferentes vasos, frascos, microscópio, e aqui atrás tem uma farmácia de manipulação da época, né? Onde o boticário trabalhava manipulando, cada vaso desse daqui tinha uma substância para poder fazer os remédios também, que eram doados gratuitamente para as pessoas que vinham aqui. A Santa Casa cuidava de pessoas que não tinham condições financeiras. E o hospital, com o tempo, no final do século XIX, o hospital saiu daqui e foi lá para Nazaré, onde foi construído o Hospital Santa Isabel, que existe até hoje. Na época foi uma recomendação que os hospitais e os cemitérios, porque aqui na igreja também tinha um cemitério, eles não poderiam ficar dentro, no núcleo urbano. Então eles foram transferidos para áreas que na época eram áreas longe da cidade, não faziam parte do núcleo central da cidade. O cemitério foi lá para onde é o cemitério do Campo Santo na Federação e o hospital foi para o Hospital Santa Isabel, onde está até hoje. A gente vai descendo aqui por essa belíssima escada de jacarandá aqui do século XIX. Se você quiser fazer uma escada dessa daqui de jacarandá hoje em dia, nem jacarandá deve ter mais, vou lhe dizer. E aqui a gente tem um dos objetos mais interessantes aqui da coleção, aqui, uma coisa diferente para a gente ver, que é o primeiro carro movido a gasolina da Bahia. Ele pertenceu a José Henrique Lanar, que era mordomo, uma espécie de conselheiro aqui da Santa Casa, e a família dele, esse carro pertence à família Lanar ainda, e eles doaram aqui para poder ficar exposto aqui no museu. Então um carro super interessante, você vê que ele é sentado aqui, o motorista à direita, como se fosse mão inglesa, carro bem rudimentar, freio à mão aqui praticamente, 2 alavancas. Quer dar uma voltinha? Aqui nesse pedaço do prédio aqui, a gente já tem essas sacadas que já dão acesso, já tem uma visão para dentro da Igreja da Misericórdia, que a gente vai passar por trás aqui, onde ficava o coro. A Igreja da Misericórdia, ela começou com uma pequena capela, né? Todo hospital tem uma capela, e depois ela foi sendo reformada, construída a partir do século XVII, século XVIII, sofrendo melhorias, e hoje é essa igreja belíssima que vocês estão vendo aqui. E aqui tem uma história interessante desses painéis laterais aqui que a gente vai contar aqui agora. Esses painéis aqui, eles estavam cobertos por diferentes camadas de tinta que foram colocadas ao longo do tempo. E aí, num restauro em 2013, foi descoberto aqui essa parte de baixo, que foi toda retirada, a camada de tinta. E também se descobriu uma coisa mais interessante ainda. Por muito tempo se achava que esses prédios aqui, tanto a igreja quanto a Santa Casa, foram construídos juntos. E ao fazer um restauro, descobriu-se aqui, e hoje em dia tem esse acesso para poder a gente ver justamente isso, uma portinha aqui, que aqui dentro dá para ver que tem uma câmara oca, um espaço oco entre as paredes, que tem uma janela com grades. Ou seja, se existia uma janela com grades, era porque isso era para um acesso externo, na rua, para poder ninguém entrar. Então isso foi algo descoberto por acaso aqui, durante uma reforma em 2013. E aqui nesse altar barroco belíssimo, a gente tem uma coisa interessante, que é essa estátua de Cristo aqui, que é feita de marfim, é a segunda maior estátua em marfim aqui do Brasil. O corpo do Cristo inteiro, menos a parte dos braços, é feito de um único dente de marfim, um dentão de elefante gigante, imagine. Super bonito. Aqui na lateral a gente tem os irmãos São Cosme e São Damião, retratado com essas roupas de gala, assim, até meio árabes, meio orientais. E lá em cima, uma imagem de Nossa Senhora. Então é isso, pessoal. A gente está de volta ao claustro aqui para poder encerrar nossa visita ao Museu e à Igreja da Misericórdia. Agradecer a equipe da Santa Casa que guiou a gente aqui nessa visita, recebeu a gente tão bem aqui. E convidar você para vir conhecer. Eu mesmo não conhecia esse local aqui, Gustavo também não conhecia. Foi a primeira vez que a gente entrou aqui no museu. E é uma visita belíssima, interessantíssima, uma história super rica da Santa Casa de Misericórdia, instalada aqui em Salvador desde a sua fundação e até hoje funcionando ainda aqui, essa irmandade, ajudando as pessoas num trabalho belíssimo ligado à caridade e à saúde. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, assine o canal. Todas as sextas-feiras tem vídeo novo para você aqui no Chegando Junto. Dê um like, dê um curtir nesse vídeo aqui que vai ajudar a gente a continuar com esse trabalho, que é um trabalho que a gente adora fazer, mas precisa da sua ajuda para poder continuar. E espero que vocês tenham gostado de visitar. O museu está aqui esperando vocês, basta vir e conhecer, tá bom? Tchau!
uma das obras aqui interessantes do acervo da Santa Casa. Aqui tem um busto aqui de Rui Barbosa, mas quando o Rui Barbosa usava, a mesa não tinha o busto dele, né? Pelo amor de Deus. Senão ia ser muita... botar um próprio busto na mesa para se admirar.